Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou o professor José Santos e hoje nós vamos falar sobre teoria atômica. Muito bem, nós vamos lembrar alguns conceitos vistos na aula anterior, certo? Com relação à estrutura do átomo, tá? As partículas que compõem o átomo. Então, esse seria o átomo aceitável, né? A nível de ensino médio, e as partículas que compõem são os prótons, tá? Esses prótons eles vão estar no núcleo atômico. Nós vamos ter os nêutrons, ok? Também se encontram no núcleo atômico, e os elétrons, ok? Então, só lembrando as partículas principais do átomo, tá? Para a gente do ensino médio, seriam os prótons, os nêutrons e os elétrons. Lembrando que nós temos o núcleo do átomo, que comporta justamente os nêutrons e os prótons, e a eletrosfera. Aqui, lembrando que essa eletrosfera existem também os níveis de energia, tá? Que é onde ficam os elétrons, ok? Então, esses conceitos a gente viu na aula número 1, e esse aqui seria a continuidade, tá bom? Muito bem. Nós vamos abordar os principais conceitos para que a gente possa entender melhor o átomo, ok? E também os elementos químicos. Então, o primeiro conceito é o número atômico, que é representado pela letra Z. Então, o número atômico, ou Z, é o número de prótons, tá? Que existe no núcleo de um átomo, ok? Muito bem, então vamos exemplificar aqui com elementos mais simples, tá? Que existe na natureza, que é o elemento químico hidrogênio, ok? Então, esse elemento químico hidrogênio, ele possui apenas um núcleo com um próton, tá? Ele nem tem nêutron, certo? O número atômico dele é 1, ok? Então, a gente diz que se ele tem um próton, Z é também igual a 1, certo? Já que Z corresponde justamente ao número de prótons existentes no núcleo. Muito bem. Vamos agora ver o elemento químico do número atômico 2, que é o L, tá? A gente vai ter aqui como é que isso seria representado, certo? Num mundo microscópico, tá? Então, esse átomo ele tem uma quantidade de prótons igual a 2 no núcleo, certo? Essas bolinhas vermelhas aqui representam os prótons e essas representam os nêutrons, ok? E aí nós temos Z igual a 2 porque temos os dois prótons, ok? Muito bem. Lembrando que Z é o número de prótons no núcleo. Outro conceito fundamental para que a gente compreenda bem o átomo é o número de massa, tá? O número de massa já vai ser a soma dos prótons, que a gente chama de Z, e dos nêutrons, tá? Que a gente vai chamar de N, que existem no núcleo dos átomos. Muito bem. É importante a gente atentar nesse momento para que para a existência dessa fórmulazinha, tá? Essa fórmula ela vai nos dar a massa dos átomos, certo? Nós temos que a massa A é igual a Z mais N, certo? Em que A é a massa, como já falei, Z o número de prótons e N o número de nêutrons que existe no núcleo atômico. Então, assim, com essa soma, tá, nós vamos calcular a massa que existe nos átomos. Lembrando que a massa é algo particular no núcleo atômico, tendo em vista que os elétrons eles não possuem massa significativa para esse cálculo. Muito bem. Então a gente vai aqui exemplificar com o átomo de hélio, tá? Por ser um átomo também bastante simples, para que a gente possa entender de maneira fácil. Então no átomo de hélio nós temos dois prótons, né? como vimos anteriormente, certo? Z igual a 2, ok? Lembrando que Z representa o número de prótons. E aqui nós também temos dois nêutrons, ok? N igual a 2. Então, se a gente for calcular a massa, se nós formos calcular a massa, nós vamos ter que A
é igual a Z mais N, tá? E aí substituindo os valores, tá? E Z foi 2 e A também, aliás, e N, né, de nêutrons, também foi 2. Então a massa vai ser 2 mais 2, ou seja, 2 prótons mais 2 nêutrons, que é igual a 4. Nesse caso aqui, a massa do hélio é igual a 4. Ok? Muito bem. Elemento químico. Ok? Então, tendo esses conceitos bem definidos, é importante agora a gente pensar um pouco sobre o elemento químico. Tá? O elemento químico nada mais é do que o conjunto de átomos com o mesmo número atômico, pessoal. Muita atenção para isso, certo? O número atômico é, na verdade, a identidade do elemento químico, certo? Cada elemento químico ele possui um número atômico específico e só. Se mudar a quantidade de prótons no núcleo, né, ou seja, o número atômico, vai também mudar o elemento químico. Okay? Então, aqui como alguns exemplos, o hélio, né, que nós trabalhamos aí em alguns exemplos nessa videoaula, nós temos o lítio. Perceba que esse número aqui em cima é referente ao número atômico, ou seja, o número de prótons. O hélio tem 2, partiu para 3, já é outro elemento. Né? Aqui a gente tem o lítio. Se partir para 4, vai ser outro elemento. Certo? Aqui, como exemplo, eu coloquei um com 17, que é o cloro. Okay? Então, é importante atentar para isso. Cada elemento químico possui um número atômico específico. Ok? Muito bem. Noção geral de um átomo. Bom, um átomo ele pode ser representado, na verdade eles são representados por símbolos, certo? Compostos por letras, geralmente maiúsculas e minúsculas, quando forem duas, né? Quando é uma só, é uma letra maiúscula. Aqui a gente generalizou para X, tá? Esse X aqui representa um átomo qualquer. O importante aqui é que a gente perceba que um número que vai vir em cima, tá? Principalmente nas questões de exercícios, tá? Refere-se à massa do átomo. Okay? Esse número ele pode vir na esquerda ou na direita. Okay? A que se refere à massa do átomo. Então vai ter um númerozinho aqui que vai se referir a essa massa. Embaixo nós vamos ter Z, ou seja, o número de prótons, sempre do lado esquerdo. Okay? Vocês podem encontrar ele dessa forma, os dois do lado esquerdo, ou vocês podem encontrar um átomo representado dessa forma, tá? Onde a massa está do lado direito, mas sempre em cima, e o número de prótons embaixo. Um exemplo aqui a gente tem o átomo de cloro. O cloro ele possui a massa igual a 35 unidades, ok? E o número atômico, ou seja, o número de prótons, é igual a 17. A ideia aqui é que a gente perceba, tá, que esses números se referem a uma massa e o outro ao número de prótons, ou Z. Ok? Se em algum exercício, que vai ser bem natural, tá, for necessário que vocês calculem o número de nêutrons, vamos utilizar essa formulazinha. Ó. Nêutrons é igual a massa menos os prótons. Ou seja, aqui quem é a massa? É o de cima, 35. Tá? E quem é o número de prótons? De baixo, que é 17. Quando fizermos a subtração, 35 menos 17, vamos ter um total de 18. Ok? Então, o número de nêutrons nesse átomo de cloro é 18. Ok? Muito bem. Então, aqui nós temos um exercício resolvido, certo? Eu resolvi esse exercício previamente, ok? E aí a pergunta é, quais são os números de prótons, de massa e de nêutrons de um átomo de potássio, certo? Em seu estado normal. O estado normal se refere à existência ou não de cargas elétricas, tá? Que nós vamos trabalhar em outra aula. Mas ele aqui está no estado normal, ou seja, não tem carga elétrica, certo? Então vamos à resolução. Primeiro que nós vamos, obviamente, analisar, né, o átomo de potássio, que ele tem. Perceba que ele tem
os dois números, né, que a gente viu no exemplo anterior. O número de cima, vocês lembram que refere-se à massa, ok? E o número de baixo corresponde ao número de prótons, certo? Então aqui eu já tenho duas respostas, né? Ele pediu qual é o número de prótons, a gente já sabe que é 19, e qual é a massa, a gente já sabe que é 39. Agora a gente precisa saber os nêutrons, tá? Lembrando que os nêutrons nós vamos calcular com a forma M igual a menos E, ou seja, quem é A é a massa está em cima, certo? E Z está aqui embaixo. Então é 39 menos 19. Vocês fazem, quando vocês fizerem esse cálculozinho, vocês vão achar 20 nêutrons, tá? Então a resposta para essa questão é massa igual a 39, tá? Já está aqui em cima. Número de prótons, ou número atômico, igual a 19. E o número de nêutrons igual a 20. Ok? Então nós vamos ficando por aqui, certo? E até a próxima aula.